do dia para uma conversa aí sobre o alistamento militar. Você que tem filho e idade de alistamento militar, você jovem que está acompanhando a nossa programação, estamos recebendo aqui o João Marcelo Pizeta, que vai falar com a gente justamente sobre esse tema. Muito bom dia, Pizeta. Bom dia, Odair. Bom dia ao Bruno, operador da mesa de som. Bom dia à equipe da Rádio Cultura de Timbó e aos seus radiovintes. É um prazer estar aqui. Queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade e pelo espaço a nós cedido. Muito bem, claro. Sempre à disposição aí para passar informação importante para a nossa comunidade. Olha, desde 1º de janeiro já estão abertos aí, está aberta a possibilidade do alistamento militar para esse ano. Vai até agora em junho. Então, o Pizeta vai passar para a gente aí quais são os requisitos e quem é que precisa fazer esse alistamento militar e o que acontece caso a pessoa não faça também, né? Perfeitamente. Conforme você mencionou, então, a partir do dia 1º de janeiro de cada ano, para quem completa 18 anos nesta classe, então para os nascidos em 2006, o prazo vai até o dia 30 de junho, ou seja, até o primeiro semestre de 2024. Se alistar online é muito fácil daí. O cidadão tem que acessar o site online, no caso alistamento.eb de Exército Brasileiro .mil de militar.br, repetindo, alistamento.eb.mil.br ou pelo aplicativo do Exército. Tem que concluir todas as etapas do alistamento e ir até o final, onde consta: parabéns, seu alistamento foi realizado com sucesso. Após isso, o que o cidadão vai fazer? Vai aguardar. Nós pedimos um prazo até o dia 30 de junho, alguns ainda não estão dispensados, embora Timbó já seja um município não tributário, então já são pré-dispensados todos os cidadãos que aqui se alistam. Mesmo assim, o cidadão pode aguardar até meados de junho, ou meados de julho ou agosto, e procurar a Junta de Serviço Militar. Lá irá receber uma taxinha, vai pagar uma taxa, que vai para o Tesouro Nacional, e aí logo saberá a data do juramento à bandeira, que é o compromisso à bandeira nacional. É uma cerimônia que nós fazemos todos os anos, e após esta confirmação o cidadão receberá o seu CDI, que é o Certificado de Dispensa de Incorporação. O que é um município não tributário? Não tributário é que não classifica jovens para o Exército. Por exemplo, na região aqui nós temos Blumenau, Indaial e Gaspar, que são municípios tributários, que classificam jovens para o Exército, que fazem comissões de seleção, das quais os cidadãos participam e lá podem ou não ser dispensados, nestes municípios. Já os nossos municípios como Timbó, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Pomerode e alguns de regiões circunvizinhas, exceto Indaial, Blumenau e Gaspar, são municípios não tributários. Ou seja, aqui na nossa cidade, mesmo que o jovem queira fazer parte do Exército, servir o Exército, ele não será indicado. Infelizmente não, Odair. Só por meio de concurso público, né? Só por meio de concurso. Em níveis fundamentais, médios ou superiores, né? Certo, e já nos municípios aí como Indaial, Gaspar e Blumenau, aí não são todos os alistados que vão fazer parte da corporação lá, mas aí são pinçados ali, são escolhidos alguns. São alguns. Até porque aí o cidadão vai cair na condição de excesso de contingente. Existem muitos alistados para poucas vagas. E até eles preferem mais pessoas da própria região de Blumenau para que o cidadão possa ir à sua casa e retornar. Então, infelizmente, no universo de alguns 1000 alistados, apenas alguns, vamos dizer que 200 ou 300, serão chamados. Serão chamados. E esses que são chamados aí tem que ir. Esses não podem negar obrigatoriamente, né? Tem que ir. E diga-se de passagem também, é uma escola muito, muito grande para quem vai servir o Exército, sai de lá com outra mentalidade. Tudo bem, a gente até comentava aqui em off que muita gente que gostaria de ir não vai, porque está nos municípios não tributários, então aqueles que não fazem parte dos municípios. Exatamente. Que enviam efetivo lá para o Exército nesse momento, e tem muita gente que talvez não gostaria. E alguns que não gostariam de ir e acabam indo, né? Acabam indo porque tem que obedecer ao chamado aí do Exército Brasileiro. E quando se fala em Exército, nós estamos falando aqui da nossa região do 23º Batalhão de Infantaria. 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, lá no bairro Garcia, né? Na Rua Amazonas. E esses municípios que são tributários, eles podem também enviar, por exemplo, para Força Aérea, para a Marinha também, ou aí não? Aqui na nossa região não são enviados para esse tipo de... Aí, no caso, o cidadão teria que residir em regiões onde existe Força Aérea e Marinha, no caso, Florianópolis, Itajaí, essas regiões, e se alistar, então, nas Forças Armadas da Marinha e da Força Aérea, aí sim, aí
também passaria por essa situação, se são municípios tributários ou não. Mas para nós aqui, no caso, então, as Forças Armadas são apenas Exército, né? O Exército, apenas o Exército. Que é representado aqui pelo 23º Batalhão de Infantaria ali de Blumenau, portanto. Isso. Então, o alistamento, ele é simples. Se dá hoje só pela internet ou é possível fazer pessoalmente? É possível. O cidadão, se tiver alguma dificuldade, ele pode nos procurar na Junta de Serviço Militar de Timbó, situada no Simplifica Timbó, na Rua Japão, número 408. O nosso horário, ou seja, o meu horário na qualidade de secretário da Junta de Serviço Militar é das 8 ao meio-dia, das 14 às 17 horas. Então, nesse tempo, o cidadão pode nos procurar, portando identidade, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência, se houver qualquer dificuldade no alistamento. Mesmo assim, nós vamos tentar alistá-lo online. Caso não conseguirmos, então ele será alistado presencialmente. Lembro também que o prazo é até o dia 30 de junho, daí. 30 de junho. É. E o cidadão pode levar o seu celular lá? Isso pode ser feito pelo celular? Pode também. Consegue fazer pelo celular? Você vai, eu estou com dificuldade, não entendi alguma coisa. Pode. Leva o celular junto, você vai explicar o passo a passo lá de como é que ele faz para fazer o alistamento online. Exatamente. Nós temos também disponibilizado um computador para todo e qualquer cidadão que queira se utilizar da internet, então, né? Nos mais variados sítios. Ele vai se alistar por lá também, se quiser, ou nós o alistaremos presencialmente também no nosso setor. É bem simples, bem tranquilo. E esse juramento à bandeira, todos os alistados, eles precisam fazer e prestar o juramento à bandeira. Como é que vai funcionar o juramento à bandeira? Ano passado e esse ano nós fizemos no teatro, no SIC, e esse ano faremos novamente uma cerimônia muito bonita, onde eu consigo trazer a banda municipal para executar alguns hinos e trago também os escoteiros para portar as bandeiras. E o cidadão vai participar de uma cerimônia rápida também, bastante objetiva. Eu chamo as autoridades, o cidadão presta o juramento à bandeira e vai assinar uma lista. Logo após, nós vamos identificar quem participou, quem pagou a taxinha, que hoje são R$6, ela aumenta a cada trimestre. Então, são 4 aumentos por ano, alguns centavos, bem tranquilo. E após a confirmação da participação do cidadão, então, na cerimônia de juramento à bandeira, nós iremos solicitar o CDI, que é o Certificado de Dispensa de Incorporação, que aí vem a ser a situação regularizada do cidadão perante o Exército. Exatamente. Vamos imaginar duas situações. O cidadão passa o prazo, não fez o seu alistamento militar, ano é 2006, então 2006. Nascido em 2006, precisam fazer o alistamento esse ano, até o dia 30 de junho. Isso. Não fez o alistamento, beleza. O que acontece? Fez o alistamento, não prestou o juramento à bandeira, o que acontece? O que acontece? Qualquer hora, o Odair, ele vai lembrar que vai precisar do documento. E aí vai recorrer à Junta de Serviço Militar. Nós sempre frisamos também que se o cidadão, por exemplo, tiver até o prazo do dia 30 de junho para se alistar e não se alistou, se ele se alistar no dia 1º de julho já estará em atraso. Mas também paga uma multinha do mesmo valor. Por exemplo, hoje são R$6 para requerer o documento, mais R$6 de multa. É bem tranquilo. Não é essa a questão. A questão também que eu vou frisar daqui a pouco é o que acontece ao cidadão que não se alistar. Aí vai incorrer em algumas situações indesejáveis durante a vida do cidadão. Ou seja, em algum momento ele irá precisar desse documento, até os 46 anos, no ano que completar os 46 anos. Depois ele cai na situação de desobrigado. Muito bem, e aí a pessoa então que fez lá o seu alistamento online, mas não prestou o juramento, ele acaba não tendo acesso ao documento. Também vai ser um impedimento. O processo será indeferido. Ele deverá participar da cerimônia de juramento à bandeira para concluir todas as etapas. E aí sim, depois que nós confirmarmos quem participou efetivamente da cerimônia, nós liberaremos o documento. Muito bem, e aí então passa para o ouvinte importante saber quais são as consequências negativas de não fazer não ter aí o seu certificado de reservista ou a sua dispensa da incorporação. Com certeza. Faço questão de ler, até de elencar algumas situações que são bem importantes. E não só para o primeiro alistamento, também para as segundas vias. Tem muitas pessoas que, por exemplo, precisam renovar o seu passaporte e não se atentam ao fato de dar uma passadinha antes na Junta de Serviço Militar para verificar se a sua situação está em dia ou não. O que acontece? Perde um dia, vai até Itajaí, lá na Polícia Federal, chega lá e depara-se com a situação de que está faltando alguma coisa no seu alistamento, alguma divergência, alguma informação faltante, ou simplesmente não consta no sistema. E aí perde um dia. O que nós indicamos? Que o cidadão, antes de ir para esses lugares, dê uma passadinha na Junta de Serviço Militar e verifique a sua situação. São coisas simples, mas muitas vezes não nos atentamos para isso. E então o que acontece ao cidadão que não se alistar, Odair? O brasileiro que não se alistar no prazo previsto estará em débito com o serviço militar na situação de fora do prazo. Ao estar em débito com suas obrigações militares, o cidadão não poderá
Obter passaporte ou prorrogação de sua validade, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada, assinar contrato com o governo federal, estadual dos territórios ou municípios, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria ou profissão. Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público, exercer a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função pública ou cargo público, efetivos ou de nomeação, e por último, receber qualquer prêmio ou favor do governo federal, estadual, dos territórios ou municípios. Outra situação que eu coloco aqui também. Por exemplo, o cidadão tem uma oportunidade de ir viajar para fora do Brasil, e vai ser a oportunidade da sua vida. O que ele vai fazer se não conseguir emitir ou renovar o seu passaporte? Simplesmente pelo fato de ter negligenciado a questão do alistamento militar, se ele não portar o documento militar. Então essas são questões para as quais nós fazemos um apelo, para que o cidadão atente-se quanto a essa questão, que é muito importante. E no histórico aí de você à frente da Secretaria da Junta Militar, o pessoal tem participado, muita gente não vai, esquece. Como é que é o índice aí de pessoas que não participam? Muita gente participa, tem muitas pessoas responsáveis que atentam-se para esta situação, mas tem gente que acaba esquecendo. Aí damos uma puxadinha de orelha, perguntamos por que o cidadão não foi se alistar. Afinal das contas, o Exército dá 180 dias, são 6 meses para o alistamento. Mas muita gente acaba não se atentando e aí vem depois do prazo e aí aquela história, né, Odair? Vai precisar do documento para amanhã ou para ontem, né? Muito bem, pois é, eu preciso viajar, exatamente. Vou participar de um concurso, preciso do documento. Preciso trabalhar, a empresa está me cobrando documentos, né? Faz uma declaração. Na verdade, assim, nós sempre pedimos para que o cidadão atente-se a este fato, que compareça. Nós estaremos lá para bem atender. Afinal das contas, o Simplifica é a casa do timboense, onde as pessoas podem se sentir à vontade, podem nos procurar. Nós estaremos sempre à disposição. É muito importante ressaltar essa situação que o Pizeta coloca aqui. As empresas hoje têm um sistema chamado e-social. O funcionário precisa estar com toda a documentação em dia, a sua documentação, dos seus filhos, enfim, porque senão não consegue, a empresa não consegue fazer o registro lá no e-social, e um dos documentos é o certificado de reservista, ou a dispensa de incorporação. Odair, me corrija se eu estiver errado, mas você já trabalhou ou trabalha na área de RH também, né? Você bem sabe que hoje em dia, por exemplo, o cidadão não consegue trabalhar nem 10 minutos sem registro. Imagine Exato. só a situação do cidadão que vai trabalhar em alguma empresa e sofre um acidente, mas não está registrado. Eu pergunto, quem arca com o prejuízo? Exatamente, né? Não tem como. A empresa nem aceita, né? Exatamente. Hoje as empresas não aceitam, e justamente por isso. E antes de começar, tem que estar registrado, e tem que estar registrado lá no tal do e-social. E se não tiver Exatamente. a carteira de reservista, não consegue registrar no e-social, portanto a empresa vai exigir, você vai ter que correr atrás. Aí vai lá atrás do Pizeta, por favor, preciso da minha carteira de reservista. E se você me permite também, em os momentos finais, eu quero só deixar frisado o que acontece, por exemplo, a situação do reservista. Existe o CR, que é o Certificado de Reservista, é para quem já serviu o Exército e saiu. E existe o CDI, que é o Certificado de Dispensa de Incorporação, para quem não foi ao Exército. Que é o caso das pessoas aqui de Timbó. Daqui de Timbó. Que vão receber o CDI. Então. Exatamente. Muito bem. E vamos lá, eu estou precisando, essa situação ali, estou precisando de uma segunda via, enfim. Quanto tempo leva lá para vocês providenciarem isso? Sim, primeiramente, o cidadão que precisa de segunda via já pode portar um boletim de ocorrência, onde ateste que perdeu o documento militar. Vai portar o boletim de ocorrência, identidade CPF e um comprovante de residência. A partir de sextas-feiras, nós todas as sextas-feiras mandamos uma listagem ao Exército, à autoridade militar, que a partir daí terá então 7 dias úteis para assinar o documento. Ou seja, a partir de sextas-feiras, todas as sextas-feiras, sempre 10 dias. 10 dias, é o prazo. Então. Tem que considerar de 10 a 15 dias. Exatamente. Eu pode ser hoje uma segunda-feira, eu só vou ter acesso lá na sexta, então, e depois mais 7 dias. Faço um adendo também à questão de como era quando eu entrei na Junta de Serviço Militar, isso em 2017. Lá levava 30 dias até o cidadão receber o documento, só que não era digital ainda. Hoje em dia já é digital, hoje em dia é muito mais prático. Hoje em dia, inclusive, o cidadão pode salvar o documento na nuvem, pode salvar no seu celular e pode mandar, encaminhar para quem quiser, para quem precisar. Muito bem, Pizeta, quero agradecer a tua participação, acho que está muito esclarecido, nascidos em 2006, tem até o dia 30 de junho para fazer aí a sua
o seu alistamento militar, que é online, mas se você tiver dúvidas, chega lá na secretaria com o secretário da nossa junta militar aqui de Timbó, que é o Piseto, que está aqui com a gente hoje, que certamente vai te dar todo o apoio, toda a informação necessária para que você possa cumprir essa obrigação junto ao Exército Brasileiro. Ao Exército não, né? Ao serviço militar. Exatamente. Nosso caso aqui é o Exército. Exército. Né? Nós não temos aqui a Marinha nem a Aeronáutica por perto, só lá em Itajaí, Florianópolis, enfim, então aqui para nós é o Exército. Então cumpra essa obrigação para não ter problemas futuros. É uma questão simples, fácil de resolver e uma taxinha aí de R$6 depois para poder fazer o juramento à bandeira, e tem em mãos na sequência o seu certificado de dispensa de incorporação. Afinal, né, nós não estamos na Ucrânia. Muito melhor. Melhor, né? Muito melhor, né? Exatamente. Estarmos aqui, que é só chegar ali, fazer o juramento à bandeira e sair com o seu certificado de dispensa de incorporação. Piseto, um abraço para você, obrigado aí pela participação aqui no Repórter Cultura. Um abraço a toda a equipe da Rádio Cultura, que sempre tão bem nos recebe. Obrigado mais uma vez pelo espaço a nós cedido. Um abraço a toda a sua equipe, uma excelente e abençoada semana a todos os nossos radiovintes.